E eu louvo a Deus pela vida que ele viveu. Mas também, irmãos, nós devemos nos alimentar das verdades que ele ensinou. Eu sou mais grato por ele ter morrido por nós numa cruz, mas regozijo-me muito mais por ele ter ressuscitado dentre os mortos, que era algo que havia sido prometido pelos profetas. Então isso é muito importante que nós tenhamos essa visão espiritual, porque se o Senhor Jesus apenas tivesse saído daquele túmulo, ainda nós estaríamos perdidos em nossos pecados, ainda seríamos como o apóstolo Paulo, como ele nos descreveu em Efésios 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, se não houvesse a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição dele, nós estaríamos ainda em nossos pecados. Então, qual era o nosso destino, irmãos? Aliás, não era nenhum destino, porque todos nós já nascemos dentro de um ambiente espiritual totalmente enclausurado por cadeias invisíveis do pecado, da morte. Porque a palavra é muito clara em dizer para nós que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Por isso que a morte passou todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então, eu e você, nós nascemos já dentro de um ambiente de morte espiritual. Então nós nascemos e logo nós iremos partir, mas sem a vida de Cristo, irmãos, é um terror terrível. Nós iremos perecer eternamente, mas louvamos ao Senhor porque Ele veio a este mundo em carne, Ele fez uma obra plena e perfeita de libertação do pecado em nosso benefício, nos dando a sua própria vida. Ele veio morar dentro de nós, ser a nossa vida, ser a nossa salvação, ser o nosso Senhor, ser o tudo que nós precisamos. Cristo, Ele é o nosso tudo. Então, eu fico imaginando aqui, meus irmãos, que as horas após a morte de Jesus foram um período desesperador para os seus discípulos e também, claro, para os outros que estavam seguindo o nosso amado Senhor. Porque, irmãos, eles criaram tanta expectativa a respeito de Jesus, porque os ensinamentos que Jesus passou para eles eram ensinamentos que atingiam de uma forma tão profunda os seus corações. E os corações dos discípulos ficaram totalmente cativados, conquistados pelo Senhor. Então, isso fez com que criassem, embora eles não eram regenerados ainda, mas criassem um afeto profundo pelo Senhor, a ponto de o próprio apóstolo Pedro disse, já quase que na morte do Senhor, dizendo que se necessário, ele morreria pelo Senhor. Então, muitas pessoas também são assim hoje, mas na energia da carne ninguém consegue rezar absolutamente nada para o Senhor. Qualquer boa obra, sem a vida de Cristo em nós, nós não iremos conseguir. Vamos gerar em nós apenas enfado, desânimo, vamos desistir, porque estamos agindo ou querendo viver o cristianismo na nossa força. Então, quando o Senhor Jesus Cristo estava com os discípulos, foi gerado no coração deles uma grande esperança, porque eles criam intuitivamente que o Senhor Jesus iria derrotar todo o Império Romano, iriam colocar todos os filósofos ali no bolso, e acabar com a autoridade dos judeus e dos romanos também, mas não foi isso que aconteceu. Eles viram o Senhor Jesus morrer uma morte horrível, uma morte em uma cruz romana. Muitos talvez deles estavam muito tristes, irmãos. Imagina só, aquele no qual veio para solucionar os problemas da humanidade, o pecado da humanidade, porque eles sabiam e criam, mas quando começaram a conviver com o Senhor Jesus Cristo, eles cultivavam um afeto muito especial com relação ao Senhor, e era muito bonito isto, mas não era suficiente isso, irmãos. Mas quando o Senhor Jesus foi condenado, pelo desígnio de Deus o Pai, pela presença de Deus, a morrer numa cruz, eles ficaram totalmente desesperançados, eles ficaram sem norte, eles ficaram como que um barco à deriva, sem saber para que rumo iria caminhar. Então Pedro disse o seguinte: eu irei pescar, e levou bastante pessoas junto com ele, porque é o que ele sabia fazer.
E aqueles 2 discípulos também, nós vemos muito claro, eu queria que os irmãos abrissem comigo, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vamos ler do 13 ao 21, 24 de Lucas, de 13 até o 21, vocês se lembram que eram 2 discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Então Jesus se apresenta no meio deles. Aí o versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios é concernente a 11 quilômetros, né? Versículo 14: iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Então, olha aqui não é que eles ficaram tristes por eles mesmos, porque eles tinham uma grande esperança em Cristo, que Ele iria mudar tudo, mas Jesus morreu numa cruz, e Ele foi sepultado. Então eles ficaram entristecidos. Essa palavra entristecidos é a ideia de frustração. Você já deve ter sofrido alguma frustração na vida, alguma decepção na vida que o frustrou e o entristeceu. Eu queria que fosse assim, estava tudo dando muito certo, mas de repente ele morre. E agora, o que será de nós? Eles ficaram entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E o explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Olha só, eles chegaram a ponto de reconhecer tudo isso em Jesus, diante de Deus e diante dos homens também. Agora, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, olha a frustração deles aqui, irmãos, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Então imagina como é que eles estavam, andando cabisbaixo, talvez sem nenhuma esperança mais, porque nós tínhamos a esperança nele, mas ele veio a falecer, de uma forma tão cruel, irmãos. Mas, queridos, eu queria e quero que vocês fizéssemos uma viagem de volta a Jerusalém hoje. Eu quero examinar com vocês aqui nessa oportunidade o caso do Messias morto. Eu quero que você veja que neste caso mais extremo e sem esperança, o nosso Deus prova ser mais do que adequado. Porque, irmãos, segundo o que está escrito nos profetas do Antigo Testamento, na lei de Moisés e nos Salmos, Deus não pode mentir. Deus disse que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Tudo que Deus criou na sua mente como seus planos e projetos, Ele vai concretizar de uma maneira ou de outra. Então nós vamos observá-lo, Senhor, enquanto Ele nos ensina mais uma vez que há esperança, irmãos, para os casos impossíveis. Porque nós temos um Deus e Pai que, segundo Paulo escreveu em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, guarde bem isso aqui, irmãos. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, que fomos feitos um em Cristo Jesus, filhos de Deus. Esse nosso Deus e Pai, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos.
Agora, irmãos, lembre-se de que os profetas disseram antigamente, na lei de Moisés também, está escrito lá em Jó 42, versículo 2, está escrito assim, Jó dizendo para o Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então aqui, irmãos, muitas vezes nós nos perdemos nas promessas de Deus. Nós ficamos tão encantados com as suas promessas que nós esquecemos do Deus das promessas, de que quem fez as promessas. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nos deparamos com as suas promessas, nós sabemos que é a palavra de Deus, mas nós vamos considerar muitas vezes apenas como palavra de Deus apenas, não que o que tem por detrás é o Deus da palavra sustentando aquilo que Ele está dizendo. Eu tenho insistido para com os irmãos, para que busquem diante do Senhor uma vida devocional, uma vida de intimidade com Ele, para conhecer o Senhor. Quando você aprende a ter um hábito de ter uma intimidade com Ele, uma oração todas as manhãs, durante o dia, buscando apenas uma intimidade com Ele, você vai perceber que as promessas dEle parece que se tornam mais reais, parece que são mais eficazes, porque nós conhecemos aquele quem fez a promessa, é o próprio Senhor. Irmãos, em todas as Escrituras, desde quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, não demorou nem 24 horas, Deus já havia feito uma promessa que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que viria para tirar o que foi colocado dentro do homem, dentro de nós, o pecado, a morte, as nossas inclinações. Então, e nós vemos que os profetas falaram a respeito dele. Você lê cuidadosamente a tua Bíblia, você vai descobrir, e se você ler com esta ótica, com esse prisma, sobre o prisma do Espírito, procurando encontrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, meus irmãos, quando você chega no Novo, você vai ter uma grande alegria. O Espírito Santo irá lhe surpreender com tantas realidades espirituais que estão dentro da Palavra de Deus, que muitas vezes não é revelada, porque a pessoa é uma pessoa indolente, negligente, uma pessoa preguiçosa, não busca estudar a palavra. Ler as Escrituras é uma coisa, estudar é outra coisa totalmente diferente. Quando nós pegamos a Bíblia para ler a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. É interessante, devemos fazer isso. Mas, irmãos, se você estudar pelo menos 5 minutos, explorar um versículo, 5 minutos, buscando a direção do Senhor, a luz do Senhor, fala, Senhor, porque o teu filho ouve, o Espírito Santo. Isso se houver um desejo em seu coração de conhecê-lo, o Espírito Santo lhe ajudará. É como que se ele tirasse dos seus olhos as escamas, para você contemplar a realidade do Filho. Isso que Ele deseja de nós, irmãos. Ele não quer outra coisa na nossa vida que nós venhamos a prosseguir em conhecer o Senhor. É prosseguindo e conhecendo o Senhor, porque a vinda dEle é certa. Quanto mais nós conhecemos o Senhor pela palavra, pela intimidade com Ele, mais vamos amá-lo. E quando nós chegarmos a uma plenitude do amor dEle, que é transbordante em nós, eu e você, nós vamos, como o cântico que nós cantamos aqui, que Ele vem nos buscar, vem buscar a sua noiva. Senhor, eu tenho saudade de Ti, eu não suporto mais viver uma vida de contemplação apenas, eu quero vê-lo, quero tocá-lo, eu quero não ser duvidoso como foi Tomé, colocar as mãos ali no sinal dos cravos, mas eu acho que deve ser maravilhoso você poder tocar no seu Criador, no seu Salvador, naquele que lhe fez, naquele que lhe refez em Cristo Jesus, naquele que se deu por você, naquele que morreu numa cruz. Irmãos, e se eu tivesse aqui a capacidade de mostrar para vocês o tamanho do sofrimento que Ele passou naquela cruz,
por amor a mim e a você. Parece que eu faria, mas parece que lhe falta as palavras. Mas um detalhe aqui importante, para Ele, irmãos, nada é impossível. A palavra fala no profeta Jeremias 32, versículo 17, lá está escrito assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Então, irmãos, para nós sim, muitas coisas é impossível de nós realizarmos, mas para Ele tudo é possível. Então, mas Ele não é alguém distante de nós, Ele habita em nós, Ele está em nós. A palavra fala, Evangelho de João, um texto muito lindo, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Olha que coisa gostosa isso, irmãos. Você desfruta disso, da presença não apenas do Filho, mas quando cremos no Senhor, irmãos, toda a plenitude da divindade vem para dentro de nós, porque Deus colocou na pessoa de Cristo toda a plenitude, reside, habita corporalmente na pessoa do Senhor Jesus, toda a plenitude da divindade está em nós, porque vocês se lembram que Jesus disse em João 1,18, que Ele está no seio do Pai, que o Pai habita nele, que Ele habita no Pai. Então, quando cremos no Senhor, nós estamos unidos a Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, mas onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito. Então, quando nós cremos no Senhor, nós não recebemos apenas o Filho, toda a realidade do Pai, do Filho e do Espírito vem para dentro de nós, está em nós. Irmãos, como nós temos vivido o nosso cristianismo? Como que vivemos a nossa vida cristã no nosso dia a dia, irmãos? Será que é uma vida de murmuração, de reclamação? Sempre está dando errado. Puxa vida, mas que hoje foi um dia tão terrível, louvado seja o nome do Senhor. Porque nesses dias terríveis, são os dias de um aprendizado mais profundo com o Senhor. Agora, nossa reação diante de um dia muito difícil, atribulado, ou talvez uma semana inteira, a reação diante dessa dificuldade é que determina o nosso nível de espiritualidade para com o Senhor. Aquele que é o nosso tudo, irmãos. Irmãos, vocês se lembram que no nosso texto inicial, ele abre com um grupo ali de mulheres de coração partido. Elas estavam com seus corações sangrando, se movendo pela quietude de uma manhã cedo em Jerusalém. Amanheceu o sábado para elas, imagina só, a tristeza não apenas delas, mas de todos seus discípulos e de todos os seguidores de Jesus. Ele morreu, acabou, era como os outros, mas aquele povo era muito incrédulo. Mas vamos focar um pouquinho naquelas mulheres. Elas, irmãos, estão a caminho para visitar o túmulo de José de Arimateia, mas não estava enterrado ali José de Arimateia, estava ali, naquele túmulo, estava Jesus. Então, Ele é o motivo pela qual aquelas mulheres vieram até aquele túmulo, irmãos. E é por isso que elas estavam tão tristes. Elas levaram especiarias para embalsamá-lo. E tristes, porque o Senhor que elas tanto amavam morria. Imagina Maria Madalena. Segundo a tradição, ela era uma prostituta. Estava aqui junto com essas mulheres que foram lá ver o túmulo de Jesus, visitar o túmulo de Jesus. Maria Madalena, como eu já disse aqui, segundo a tradição, ela era uma prostituta. Se envolveu em muitos casos de prostituição. Talvez ganhava a vida com isso. Mas ela passou na vida dela muitos homens. E o primeiro homem puro que ela encontrou, transformou a vida dela. E Jesus, naquele primeiro encontro com ela, expulsou dela 7 espíritos malignos. Ela ficou caída no chão. Quando ela se levantou, Jesus já tinha ido.
E a partir daquele dia, ela nunca deixou de amar o Senhor. Ela estava sempre servindo o Senhor com outras mulheres. Aquelas mulheres que serviam o nosso amado Senhor, por onde quer que ele ia. O amor era tão grande, não é um amor eros, um amor erótico, um amor filéu, era um amor que foi gerado no coração dela pela fé. Este homem é um homem diferente. Elas não tinham um anseio, desejos por aquele homem, Jesus, mas era um desejo de estar perto dele, porque as palavras de Jesus invadiu o coração daquelas mulheres, como também invade o coração de nós que somos homens. É um falar que traz segurança para nós, é um falar maravilhoso, é um falar que nos enche de alegria, de sabedoria, de louvor, de virtudes. É algo assim tremendamente grande, irmãos, porque Ele é grande. E Maria, vocês se recordam, mesmo depois de morto, ela não arredou o pé ali do túmulo. Ela amava tanto o Senhor, que mesmo depois da sua morte, irmãos, eu nunca vi um amor desse jeito, como ela tinha pelo seu Senhor. Irmãos, quando chegaram ali, aquelas mulheres que abriram ali aquele local, eu quero que vocês meditem e se ajuntem com essas mulheres em meditação, com essas mulheres tristes que estavam indo lá no túmulo de José de Arimateia, enquanto seguia ali elas o seu caminho para o lugar onde Jesus está enterrado. E aquele evangelho de Marcos, ele nos dá um pouco mais de percepção sobre a missão daquelas mulheres. Abram comigo, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. E o primeiro nome que vai aparecer aqui é Maria Madalena. Marcos 16, apenas o versículo 1. Assim diz a palavra, olha só. Então, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Irmãos, o fato aqui é que essas mulheres foram ver um sepulcro. Nos diz que precisamos saber, o homem lá dentro, ele está morto. Os detalhes da sua morte foram claramente escritos por 4 biógrafos inspirados e fiéis. Mateus, Marcos, Lucas e João falaram da morte de Cristo e registraram fielmente, cada um deles, os detalhes da sua morte. Sabemos que ele teve uma morte horrível, vocês se lembram? O Evangelho de Marcos vai retratar que os que detinham Jesus, a palavra fala lá em Lucas, capítulo 24, 63, diz que os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas nele, arrancava pedaços da barba dele, vendando-lhes os olhos e diziam, profetiza-nos, quem é que te bateu? Vendava os olhos deles, dava socos em Jesus, profetiza-nos, profeta, quem é que te bateu? Era terrível, é uma cena muito humilhante para o nosso amado Senhor, para o Criador de todas as coisas, está ali agora sofrendo na mão daqueles perversos. Queridos, ele foi açoitado com um chicote. Em João 19, versículo 1, fala que então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Eram 2 homens que o açoitaram Jesus. E aqueles chicotes tinham ossos pontiagudos em suas pontas. Imagina, irmãos, 40, que era pela lei, 40 chicotadas nas costas dele, um de cada lado. Irmãos, por que ele sofreu tanto assim, irmão? Você pode colocar o teu nome lá embaixo, foi por você. Tudo isso ele sofreu por tua causa, por causa do teu e do meu pecado. Ele sofreu tanto horrores, irmãos. Então, e ele morreu também uma morte horrível. Foi a punição mais terrível já inventada pelos homens. Uma morte de cruz, de crucificado. Aqueles carrascos devem ter sido 2,
um de cada lado ali, Jesus ali amarrado, e aqueles chicotes sendo direcionados às suas costas. Elas ficaram todas dilaceradas, rasgadas, e o sangue vertendo, irmãos. Que terrível sofrimento foi do nosso Senhor. Aquelas veias eram rompidas, porque eles não batiam com misericórdia, irmãos. Eles batiam mesmo com raiva, com força. Então, golpearam o Senhor Jesus, açoitaram o Senhor Jesus, e a pele dele já alterada por milhões de microscópias, que só dá para a gente enxergar através de microscópios, eram todas já explodidas, e ali esguichava sangue. Imagina, tal sofrimento foi por causa do meu e do seu pecado, irmãos. A pele, com essas pancadas, ela dilacera-se, ficavam totalmente horríveis, irmãos, e elas chegavam a se rachar, rachavam-se, e o sangue esguichava das costas do nosso Senhor. Parece que aqueles carrascos, quanto mais viam sangue, mais eles batiam, mais raiva eles tinham, queriam matá-lo ali mesmo. E foi esse sangue, aquele sangue foi vertido, irmãos, foi o sangue que purificou o meu e o seu pecado, o sangue do Cordeiro. Hebreus capítulo 9, verso 14, a palavra fala que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, mas não parou por aí. Depois então que ele sofreu bastante, apanhou bastante, imagina como que estavam as costas dele. E o que dizer daquela coroa de espinhos? Aqueles espinhos eram bem compridos, irmãos, mais duro do que, segundo alguns historiadores, alguns eruditos, eles disseram que aqueles espinhos, eles eram mais duros do que os de acácia, mais duros. Então, os carrascos teceram uma espécie ali de capacete e o colocaram na sua cabeça. Não colocaram assim com carinho, colocaram e para penetrar aqueles espinhos na cabeça dele. Imagina como isso é dolorido, irmãos. E por que ele sofreu tanto assim, irmãos? Por tua causa e por minha causa. Ah, irmãos, como existem pessoas que não fazem conta do nosso amado Senhor ainda, irmãos. Tudo que ele passou, ele não precisava de passar nada por isso, mas porque ele nos amava e nos deu uma nova vida, irmãos. Lá na cruz, quando ele foi levantado, ele nos puxou para si. E quando o nosso pecado foi colocado nele, Paulo interpreta assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós experimentamos a nossa co-crucificação com Cristo pela fé. A Bíblia diz que o meu homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do meu e do seu pecado fosse destruído, e deste modo não sirvamos mais ao pecado como escravos, porque aquele que está morto junto com Cristo, justificado está do pecado, irmãos. Então, irmãos, imagina aqueles espinhos daquela coroa penetrando no couro cabeludo de Jesus e fazendo sangrar. E agora, Evangelho de Marcos 15:15, a Bíblia diz assim, que Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Ah, meus irmãos, no Calvário começa com a crucificação. E aqueles carrascos, o que fizeram com Jesus ali, antes de pregar ele naquela cruz? O que eles fizeram, irmãos? Primeiro, vocês já tiraram, porque ele estava com a sua túnica, e aquela túnica com sangue estava grudado na pele.
Vocês já machucaram assim o pezinho, o bracinho, ou alguma parte do corpo que vocês tiveram que colocar ali gases? Quando coloca gases assim, e quando puxa assim, principalmente nós homens que temos mais pelos, puxa, dói, ai, ai. Não, pegaram e puxaram. Imagina tamanha dor que o nosso amado Senhor enfrentou ali. Então, queridos, vocês mesmos não sofreram esta prova que pede às vezes uma anestesia? Irmãos, estamos vivendo uma geração de gente Nutella, irmãos. A dor para nós é algo assim muito estranho, nós não queremos sofrer dor, qualquer estrepe que entra na nossa mão, no nosso pezinho, a gente já faz, eu tenho que ir ao médico. Misericórdia, irmãos. Vocês podem ter consciência do que o nosso amado Senhor passou ali naquela cruz? Vamos abrir, irmãos, num texto aqui, Isaías 53, versículo 8. Isaías 53, verso 8, temos uma declaração na palavra de Deus muito interessante, que nos chama a nossa atenção. A Bíblia diz assim, Isaías 53, verso 8, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, todas as chagas que Jesus ali teve ali no seu corpo, todos os cortes daquelas chibatadas, daquele esmurreamento, daquela coroa de espinho, tudo que ele passou foi por uma causa, que está muito claro, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Irmãos, você consegue imaginar Jesus na cruz? O homem Jesus na cruz? Devagar ali, com um esforço sobre-humano, Jesus achou um ponto de apoio sobre o prego dos pés, e ele fez uma força muito grande com pequenos golpes, levantando-se assim e aliviando-se a tensão dos braços, do músculo, do tórax, porque eles distende-se, imagina o sofrimento. Queridos, eu fiquei pensando aqui, tentando imaginar Jesus ali crucificado, e vocês sabem que ele teve 7 falas na cruz, e para ele falar, ele teve que levantar a cabeça e se firmar sobre os pés, e encher os pulmões e falar. E uma das falas foi essa aqui. Ele tinha que falar, ele precisava de falar. Ele disse para o seu pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com aquelas dores horríveis, irmãos, inimagináveis, ele conseguiu levantar a cabeça para o alto. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, ali a respiração ela se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto retoma aquela palidez primitiva. É horrível isso, irmãos. Terrível foi aquela cena. E por que esse esforço? Porque Jesus quer falar, e o que ele falou, volto a repetir aqui: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois de um instante, o corpo recomeça a se afrouxar, e aí recomeça a asfixia. Irmãos, nosso Senhor, ele estava morrendo ali, cumprindo, depois de todo o julgamento de Deus, porque o meu e o seu pecado foi colocado em Cristo. O Pai nos levou para Cristo, colocou no corpo de Cristo. Ele ficou muito feio ali naquela cruz. Ele ficou como que irreconhecível. Quem poderia contemplar o Senhor? E ainda, irmãos, ele teve forças para dizer a última palavra.
E que palavra foi aquela? Ah, meus irmãos, ele disse assim, em João 19, versículo 30, está consumado, tetelestai, a obra da libertação do pecado e da restauração de todas as coisas, ele cumpriu. Então ele pôde render o Espírito, disse para o Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, e ele veio a falecer, nosso amado Senhor. Mas ele morreu na cruz, mas nós também morremos, irmãos, com ele. A conta do meu e o seu pecado foi quitada, foi paga. Abram comigo no livro de a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, de 13 a 15, Colossenses 2, de 13 a 15, que declaração linda nós temos aqui, irmãos. Preciosa é a palavra do Senhor, preciosa foi a obra do Senhor. Está escrito assim, Colossenses 2, 13 a 15, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui no original está assim, removeu inteiramente de nós, e encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Percebe que foi uma obra pública, ele realizou, triunfou sobre o pecado, a morte, Satanás. Ele triunfou sobre eles, levando todos eles como que para uma armadilha. Nosso pecado foi colocado em Cristo, ele morreu. Mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu, ela afirma que nós também morremos com ele. Fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele, e hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, essa mesa fala de tudo isso, fala dessa obra preciosa do Senhor. Então, nós vamos participar da mesa, e que nós, irmãos, não estamos celebrando aqui um Senhor Jesus Cristo morto, mas um Cristo ascenso, entronizado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele está ansiosamente olhando para nós, nos contemplando, nos aperfeiçoando e desejando vir nos buscar. Mas um detalhe aqui é fundamental, eu e você, nós precisamos desejá-lo, amá-lo. Quando houver um maranata em nosso coração genuíno, vem Senhor Jesus, Ele virá nos buscar. E que o Senhor continue nos abençoando na pessoa de Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, como somos gratos ao Senhor por essa obra plena e perfeita e completa, realizada por Cristo uma vez por todas, ali no Calvário. Ele nos incluiu na sua morte e ressurreição. Ele veio habitar dentro de nós, é a nossa vida, o nosso tudo. Então, Pai, te damos graças, porque o Senhor providenciou para nós esta mesa neste deserto. Louvado seja o teu nome, e que todos os irmãos queiram participar, participem com alegria, singeleza em seu coração e gratidão no seu coração, porque nessa mesa nós vemos tudo aquilo que Cristo é e tudo aquilo que Cristo fez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.